5 minutos de fama especial BBB 22. Oferecimento: tudo vira doce, transformando seus momentos felizes em doces. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do 5 Minutos de Fama especial BBB 22. No programa de hoje a gente vai falar sobre a eliminação da Larissa. Ela deixou o confinamento com 88,59% dos votos, foi a sexta participante a sair da casa e olha gente, com essa porcentagem ela acabou entrando para o ranking das rejeições. Ela está em 8º lugar e em primeiro lugar continua invicta a Carol Conká, que teve 99,17% dos votos. Mas nesse paredão triplo que eliminou a Larissa, teve ainda o Arthur, que ficou com 5,9% dos votos, e a Linda Quebrada, que ficou com 5,51% dos votos. Na segunda-feira, depois do jogo da discórdia, a Larissa teve uma conversa com o Arthur. E aí, nessa conversa, eles colocaram tudo em pratos limpos e a Larissa meio que já sabia que seria eliminada. Ela já estava assim com uma intuição de que ela seria eliminada nesse paredão. Eles conversaram bastante, o Arthur explicou para ela o posicionamento dela no jogo, né, a visão dele em relação ao posicionamento dela do jogo. E olha, gente, a Larissa, a gente criou muita expectativa em relação à entrada da Larissa, né? Ela veio da Casa de Vidro, ela já entrou no BBB com um programa, um mês de programa no ar, né? E ela entrou assim com uma missão de dar uma mexida no jogo. Acontece que, enquanto ela estava na Casa de Vidro, ela era uma participante. Depois que ela saiu da Casa de Vidro e entrou realmente no jogo, na disputa, a coisa meio que mudou de figura. Ela foi abraçada pelo quarto Lollipop, que é comandado pela Jade, mas lá na Casa de Vidro, a gente lembra que ela inclusive falava mal da Jade, falava mal do quarto Lollipop, falava das participantes, quer dizer, muitas informações acabaram se desencontrando nessa transição da Casa de Vidro para Casa Grande, vamos dizer assim, para Casa Real. Acontece que a Larissa se perdeu, eu acho que ela perdeu a identidade dela, a gente ficou um pouco frustrado porque a gente esperava mais dela no jogo, né? Foram poucos dias realmente para a gente poder entender, mas como ela já estava na Casa de Vidro e já tinha essas informações privilegiadas, a gente acreditava que ela fosse chegar com mais dinamismo e talvez, gente, até trazendo as informações, né, daqui do mundo real, mas dando em doses homeopáticas, como o Gustavo, por exemplo, que estava com ela na Casa de Vidro, fez. Então eu acho que ela acabou metendo os pés pelas mãos, como ela diz, né? Ela acabou se embananando, fez um tipo de jogo ali que, na minha opinião, foi completamente errado, foi realmente um tiro no pé. Eu acho que ela poderia estar transitando entre o quarto Lollipop, porque a casa está dividida assim, né? Quarto Grunge e quarto Lollipop. Ela poderia estar transitando entre os dois quartos, mas não. Ela ficou ali, ela foi se enraizando no Lollipop, né? E acabou sendo eliminada. Então, eu acho que essa aliança dela, que ela fez com a Jade, com a Laís, a própria Laís, que lá dentro da Casa de Vidro, ela chegou a alertar a Jade, falou, ó, toma cuidado, ainda falou alguma coisa com cobra, né, toma cuidado com essa amizade e tal, pois foi eliminada e as duas aí eram melhores amigas, né, a gente acabou também não entendendo nada do que tinha acontecido. Mas acho que essa confusão de verdades que a Larissa trouxe à tona, esse turbilhão de informações, ela não soube dosar. E eu acho que é como se ela tivesse dado uma dose extra de conteúdo, de carga no jogo. Então ela veio com muita sede ao pote, ela acabou realmente se atropelando bastante e essas informações privilegiadas ela poderia sim ter utilizado devagar, poderia ter utilizado lentamente. Eu acho que ela já chegou na casa tomando antipatia pelo Arthur. Eu acho que a coisa precisava também ser um pouco mais maneirada, porque lá na Casa de Vidro ela demonstrava que queria até jogar com ele, né? E chegaram a falar sobre isso. Então, assim, eu acho que ela se perdeu bastante, não teve referências e acabou sendo eliminada. E aí a gente pensa o seguinte, com essa eliminação da Larissa, o quarto Lollipop acaba se desestabilizando, né? Porque já vem aí sofrendo algumas baixas, tiveram a Bárbara, tiveram a Bruna, eles só estão perdendo. Então, essa semana agora vai ser bastante importante
para os próximos passos, para saber o que o quarto Lollipop vai fazer para poder se resgatar dessa história toda. Logo depois da eliminação, a Larissa deixou a casa, né, e foi lá para o palco com o Tadeu Schmidt, e ela própria realmente acabou assumindo essa questão mesmo dela, que ela poderia ter jogado melhor, que ela poderia ter utilizado as ferramentas, as armas dela em benefício dela. E em todo momento a gente percebeu que a Larissa utilizava em benefício dela questões sentimentais. Ela chegou até a falar, levantar uma questão a respeito sobre a dicção dela, que tinha uma dicção ruim, enfim. Mas a gente nem leva em conta porque a gente já teve outros participantes piores, com sotaques regionais, e a gente sabe que a gente acaba se acostumando, né? Mas ela poderia ter utilizado as armas dela a favor dela, do jogo dela. E durante esse período, na minha opinião, ela acabou atacando demais outros participantes, se esqueceu dela própria dentro do jogo, da própria proteção dela. Como o Arthur disse, e eles estão usando muito esse termo de rede de proteção, a Larissa ela foi imediatamente pro Lollipop, ganhou essa proteção da turma da Jade, do pessoal lá da Jade, mas infelizmente ela não soube fazer um jogo para ela mesma e acabou sendo eliminada. A nossa expectativa agora é sobre as mudanças no quarto Lollipop. O que será que vai acontecer? Como é que será que a Jade vai reorganizar as meninas que sobraram, né? Porque a gente ainda tem aí a Slo, a gente ainda tem a Laís que tá jogando bastante, a gente tem a própria Jade. Ainda no quarto Lollipop a gente tem relação estremecida entre o Eliezer e o Vini com as meninas, então a gente não sabe o que vai acontecer daqui pra frente. Mas claro, a gente vai continuar de olho aqui para informar para vocês sempre no nosso programa. Um assunto que bombou muito nessa semana, sem sombra de dúvidas, foi a desistência do Thiago Abravanel, que deixou para trás o prêmio de R$1,5 milhão depois que ele apertou aquele botão lá, aquele botão de emergência que fica na sala, e acabou saindo. Ele foi pro confessionário, pediu para sair e realmente saiu do programa. Antes disso, teve a festa. Pra gente poder entender isso tudo, a gente precisa voltar lá naquela festa do carnaval, que foi na noite anterior, e nessa festa o Thiago ele teve um momento muito especial com o Pedro Scooby. Eles conversaram, eles debateram bastante questões de jogo. O Thiago assumiu que realmente não sabia jogar, ele meio que já foi mandando indiretas, né, até a respeito dessa saída dele, dessa desistência dele, mas ele assumiu que ele não sabia jogar, que o Big Brother não era pra ele, e o Pedro Scooby chegou a falar pra ele assim, olha, o que faltou em você foi um porto seguro, foi, como eles estão falando, eu já disse, essa questão da rede de proteção, porque ele transitava muito bem por todos os grupos, em todos os quartos, mas ele não tinha um ponto fixo, então ele acabou não tendo aliados que brigassem por ele, que defendessem ele, porque a casa tá muito dividida agora, né? Então o Scooby explicou pro Thiago que ele deveria ter formado alianças, deveria ter formado parceiros. Você pode jogar com o coração, mas você também precisa jogar com a razão. E aí, depois dessa conversa toda que eles tiveram, o Thiago falou pra ele que o jogo que ele via como telespectador era o jogo ali dentro da casa, né, pra quem estava ali realmente jogando era outro, e essa conversa foi muito boa, porque foi uma espécie de terapia pro Thiago. Depois dessa conversa, ele foi se despedir do Arthur, também nessa festa. Ele parabenizou o Arthur, falou umas palavras muito bonitas pro Arthur, e aí no final da festa, o dia já tinha amanhecido, ele tava dançando com todo mundo, né? Tinha tocado aquela música tema do BBB, e aí quando acabou a música ele fez um discurso, e a gente percebeu ali que foi um discurso de despedida. Ele agradeceu a todos, falou sobre ter convivido durante esse período com todo mundo ali dentro da casa, né? E foi um momento assim bastante importante, mas ninguém desconfiava. O pessoal tava achando que ele tava meio bêbado, mas ninguém desconfiava que ele fosse apertar o botão na manhã seguinte, no dia seguinte, e foi o que acabou acontecendo. Bom, enquanto a casa toda dormia, o Thiago ele quis retribuir algumas pessoas especiais distribuindo mimos. Ele deu pro Arthur aquele cordãozinho que ele tinha de ouro com um pingente de ursinho, que acabou também emocionando muito o Arthur. Ele deixou na necessaire do Arthur, sem o Arthur perceber. Depois ele deixou um óculos lá na porta do quarto do líder. Isso é aquele óculos branco, né, que o PA usava. Isso foi assim uma forma de retribuir também, eu acho que a parceria dos meninos, de uma forma geral,
né, já que estavam todos no quarto do líder, o PA é o líder, e ele também deixou uma gargantilha, né, uma espécie de cordão também de ouro para o Pedro Scooby. O Pedro, quando recebeu aquilo, ele foi abaixo, né, chorou, foi um lado sentimental do Pedro que a gente não pensou que fosse assistir ali. Na minha opinião, eu acho o seguinte, eu acho que o Thiago, né, eu vi muitas pessoas comentando na internet, eu vi muita gente dando palpite, eu acho que não foi uma atitude covarde dele, eu acho, pelo contrário, foi uma atitude até de muita coragem, né, porque apertar aquele botão, você acaba também, às vezes, estimulando outras pessoas, e eu acho que tudo aquilo que ele disse pra Nayara, quando a Nayara Azevedo queria ter apertado o botão, acabou não servindo pra ele. Então, acho que ele chegou no limite dele, ele percebeu que a casa toda estava contra ele, que ele poderia, sim, ir para o paredão com indicações máximas, porque o quarto Lollipop em peso ia votar nele. Ele chegou a ouvir atrás da porta a Eslovênia combinando os votos com as meninas, com a Laís, com a Jade e tudo. Então acho que esse bombardeio, né, esses ataques que ele acabou sofrendo foram fragilizando o Thiago, que até então parecia ser uma pessoa tão forte, né, tão esclarecida, mas ali na casa a situação muda bastante. Então eu acho que ele fez um jogo legal, eu acho que foi um jogo diferente, ele optou por não fazer alianças, por, como ele mesmo disse, preservar as relações mais do que o jogo, e eu acho que precisa ser equilibrado, não dá para preservar somente as relações, mas eu acho que ele ensinou pra gente uma coisa muito diferente que até então eu ainda não tinha visto no BBB, que é jogar com transparência, com a transparência da alma, porque os jogadores, eles vão para esse programa, os participantes, né, como jogadores, então assim, eles vão com sangue nos olhos, a maioria, e aí o Thiago não. Eu acho que foi muito mais do que o prêmio, ele estava ali já para passar um outro tipo de mensagem, um outro tipo de consciência que a gente precisava ter dentro dos realities. A gente vê outros realities acontecendo aí, né, onde um participante bate no outro, briga com o outro e é uma baixaria, e o Thiago, ele trouxe realmente essa bandeira da paz, trouxe esse novo aprendizado para a gente entender, para a gente poder compreender que além do prêmio, né, que é super importante, porque tá todo mundo ali em busca do prêmio, além do prêmio, também existem pessoas ali, né, não são máquinas, e que é possível sim batalhar pelo prêmio, mas utilizar a emoção em parceria com a razão. Hoje é quarta-feira de cinzas e para quem se arriscou e teve coragem de pular carnaval na rua, até porque a gente ainda está em período de pandemia, né? Então, assim, é importante que sigamos os protocolos, principalmente do uso da máscara, distanciamento. Mas será que dá para ter distanciamento no carnaval? Bom, eu não sei. Mas hoje é quarta-feira de cinzas, é dia de descansar, dia de colocar os pés de molho. Mas o pessoal lá da casa, gente, não colocou os pés de molho não, viu? Muitas coisas já estão acontecendo, já nessa manhã, muitas coisas já estão acontecendo lá no confinamento, mas eles também tiveram momentos de festa, momentos de folia. Eles tiveram uma festa temática de carnaval, foi uma festa assim bastante bonita, bastante produzida, bastante colorida. Acho que foi uma das festas mais bonitas visualmente que eles já tiveram até agora. Eu acho que só o que estragou foram os convidados. As atrações eram Lecha, que não estava muito combinando ali com o clima da festa. Depois a Banda Eva, que eu acho que não está na sua melhor fase. Eles trouxeram grandes clássicos do Carnaval da Bahia, da própria Banda Eva, mas com arranjos diferentes, então acho que não casou muito bem. E o Matheus Carrilho, que até agora eu acho que ele só estava ali mesmo na festa, porque a festa era de um patrocinador que ele tá cantando agora o jingle desse patrocinador, né, de uma bebida. Então, assim, acho que a presença dele ali era apenas contratual, porque também não acrescentou em nada na festa. Mas aí, o que salva a festa é aquele pendrive, né, aquele DJ misterioso que toca, ou aquele pendrive, aquela setlist que toca aquelas músicas que a gente adora. E claro, o pessoal caiu na dança, foi bastante animada, as músicas eletrônicas animaram muito o pessoal, foi uma festa, assim, bastante divertida. E aí, gente, depois eles aproveitarem essa noite toda, né, eles ainda receberam, por esses dias agora, nessa semana, ainda receberam a bateria da Beija-Flor de Nilópolis. Foi a bateria lá pra casa, né? Teve Neguinho da Beija-Flor, teve bateria, teve a rainha de bateria, Raíssa. E olha, desse trabalho todo aí, vai surgir um convite, viu? Pra Natália, porque a escola de samba já está de olho na Natália. Foi a participante que mais se entregou ali naquele momento, se emocionou bastante. E teve ainda, gente, um bloquinho de carnaval
de uma famosa marca de fast food, né, uma famosa rede de fast food. Eles organizaram uma ação publicitária e teve bloquinho de carnaval ali dentro, que também foi bem animado. O pessoal caiu mesmo na folia com as fantasias. Foi uma coisa assim mais Bahia, mais Pernambuco, né, mais Nordeste, mas foi bem divertido, foi bem bacana. E eu acho que essa tensão toda da eliminação, ela acabou sendo um pouco descarregada nesses dias de folia, né? Porque, afinal de contas, o que não faltou foi diversão na casa mais vigiada e mais comentada do Brasil. E a gente falou aqui no 5 Minutos de Fama sobre a desistência do Thiago Abravanel, sobre esse momento aí bastante difícil para ele de ter apertado o botão, de ter pedido para sair do programa. Mas olha, vou dizer que ele está bem, ele já está em casa, já está acompanhado pelo marido dele, inclusive já participou de festa com polêmica. O que será que aconteceu nessa festa? Você fica sabendo no próximo domingo no Trago Verdades. A gente tem um encontro marcado para a gente falar sobre os bastidores do meu adorável submundo midiático. E o nosso encontro aqui no 5 Minutos de Fama é toda quarta-feira. Então, na semana que vem, eu espero você aqui no canal com mais um 5 Minutos de Fama especial BBB 22. A gente se vê, até lá!